um dos assuntos complexos da Bíblia, né? A Bíblia tem vários assuntos que são complexos. Complexos por quê? Porque não é uma explicação simples. Não é sim e não. Você tem que ter uma explicação mais detalhada, né? Então, esse assunto que nas nossas Bíblias estão traduzidos em português como inferno, ele é complexo. E por que eu estou falando isso traduzido nas nossas Bíblias como inferno? É porque nos originais grego vai ter texto que vai falar a palavra Hades e vai ter texto que vai falar a palavra Geena. Então as palavras lá que são usadas é Hades ou Geena. Tem um texto que fala sobre a palavra Tártaro. Mas quando se trata especificamente do inferno, as palavras usadas em grego é Hades ou Geena. E nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso. Ok? Tá aparecendo? Então, ok. Então vamos lá. Vamos embora. Então, entenda de forma definitiva por que Deus criou o inferno. Eu coloquei lá entre parênteses, né? Hades e Geena. Porque a verdade é essa: quem criou esses locais foi o próprio Deus. Não é o diabo. Foi Deus que criou esses locais. Essa é uma verdade. E não tem como a gente fazer ginástica ou malabarismo para dizer que não é. Por quê? Antes de Deus, que Deus é eterno, não havia nada. Os anjos foram criados. E quando eu estou falando de Deus, eu estou falando de Jesus também, tá? Os anjos foram criados e todas as coisas demais foram criadas. Todas as coisas. E agora, quando eu falo todas as coisas foram criadas, aí eu preciso também falar que, exceto o pecado, exceto o mal. Então Deus criou, não existia nada criado, existia Deus e a eternidade. Se nessa eternidade, onde não havia os anjos, né, onde não havia os anjos, Deus tinha criado alguma coisa, na Bíblia não tem essa revelação. Então isso aí nós vamos saber na eternidade de forma mais profunda. Tipo, Senhor, antes dos anjos existirem, como é que vocês viviam? Como é que era? Então o Senhor foi criando vários itens no mundo espiritual e no mundo físico também. E dentro das criações de Deus está o Hades e está o Geena. Hades, lugar dos mortos, lugar da alma dos mortos. Geena, lago de fogo, lugar de destino eterno dos ímpios, dos perdidos. Mas a questão é, por que Deus criou isso? Então nós vamos trafegar, nós vamos trabalhar aqui dentro desse raciocínio, para responder esse tema inicial aqui. Por que Deus criou? Ok? Podemos continuar? Primeiro, para você entender por que Deus criou isso, nós temos que entender quem é Deus, ok? É claro que eu não estou aqui para dar uma aula sobre a doutrina de Deus, para falar tudo sobre Deus. Nós já fizemos isso aqui há uns meses atrás. Mas vamos lá. Muitas pessoas perguntam: como um Deus de amor pode condenar alguém ao inferno? Para responder essa questão, precisamos primeiro compreender quem é Deus e sua natureza. Então, precisamos primeiro compreender quem é Deus e sua natureza. Então, muitas pessoas perguntam: como um Deus de amor pode condenar alguém ao inferno? Então, primeiro nós precisamos entender quem é Deus para continuar entendendo aí esse assunto. A Bíblia ensina que Deus é o quê? Eterno. Ele não teve começo e não terá fim. De eternidade a eternidade, Deus existe em sua plenitude. O tempo, ele passou a existir para nós aqui humanos. Dia, noite, sol e lua, primavera, inverno, verão. O tempo passou a existir para nós. Deus estava na eternidade. Não tinha esses itens para regular tempo.
Então Deus, ele é eterno sempre. Ok? Amém? Amém. Beleza. Vamos embora. Guarda isso aí, ó. Deus é o quê? Eterno. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. E eternidade não tem nem começo nem fim, né? Então o texto aqui só está enfatizando a eternidade, está reforçando, está dando ênfase de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Tudo que Deus faz revela a grandeza. O universo possui bilhões de galáxias, as estrelas são incontáveis e a criação manifesta sua majestade. Então guarda esses dois detalhes aí. Deus é eterno e tudo que Deus faz é o quê? Grande. Certo? Ele é poderoso. Então, ele vai fazer coisas grandes, ele é poderoso. Então guarda esses dois pontos para que possamos entender isso aqui, ó. Entenda de forma definitiva porque Deus criou o inferno, o Hades e o Geena. Primeiro item da argumentação, Deus é eterno. Segundo item da argumentação, Deus só faz coisas grandes. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 19, 1. Assim, eu estou embasando aqui a fala em cima da Bíblia, mas tem um monte de textos que demonstram a grandeza de Deus, ok? Deus não faz coisas pequenas. A criação revela a grandeza e os seus planos eternos demonstram uma majestade que ultrapassa a nossa compreensão. Quando a frase ali está falando que Deus não faz coisas pequenas, está querendo dizer que tudo que Deus faz é grande. Por exemplo, para nós, o olho, o globo ocular, ele é pequeno, não é? Mas se for analisar ele a fundo, você vai ver a grandeza do globo ocular. Um espermatozoide fecunda o óvulo. Às vezes 2, às vezes 3, até 4. Né? Quando tem gêmeos, trigêmeos, etc. Mas assim, no básico é um. E é um negócio pequenininho. Os nossos olhos é pequenininho. Tem que colocar lá no microscópio para ver. Mas se for analisar esse item, você vai ver a grandeza desse item, que ele é capaz de gerar uma vida. Claro, junto com o óvulo da mulher, que é outro item pequeno. Então, quando ele está dizendo Deus não faz coisas pequenas, está dizendo que tudo que Deus fez é grande. Quem está entendendo? Diga amém. Amém? Então, aquilo que é pequeno, que nós reputamos como pequeno, quando vai estudar aquilo, é de uma grandiosidade enorme. O aparelho auditivo pode parecer pequeno, mas vai estudar para você ver como é que é cheio de detalhes. Né? Então, estou citando só esses exemplos aí, mas tem um monte de exemplos. O homem também foi criado para o quê? Para a eternidade. A morte não é o fim da existência, mas a passagem para uma realidade eterna. Então vamos lá, vamos voltar, eu quero que vá fixando aí em você. Primeiro, para responder por que Deus criou o inferno. Deus é eterno, Deus é grande, faz coisas grandes. E agora vem, Deus fez o homem eterno. Esse foi o propósito de Deus, eternidade para o homem. Mas o homem ele morre fisicamente. A alma separa do corpo. Mas esse ser, na sua essência, na sua alma, ele continua existindo. E ele vai ressuscitar, de acordo com a Bíblia. Tanto os salvos como os perdidos vão ressuscitar. E vão ressuscitar para quê? Porque Deus fez o homem eterno. Deus criou o homem. Ele compartilhou isso para o homem. Mesma coisa ele fez com os anjos. Mesma coisa. Então é um princípio de Deus, é um princípio que Deus... E quando Deus estabelece uma lei, um princípio, ele mesmo não viola aquilo. Entendeu? Por exemplo, livre-arbítrio.
Deus, ele tenta te convencer que o caminho dele é melhor. Mas tem gente que resiste. E aí Deus, ele deixa. Ele tem poder para obrigar? Ele tem. Por que ele não obriga? E foi um princípio que ele estabeleceu. E ele não vai contra esse princípio. Então, por exemplo, a Bíblia fala sobre Judas, que Judas escolheu. Está lá em Atos capítulo 1. Ele escolheu aquele caminho, o caminho da traição e etc. Mas Judas viu muitos sinais, muitas curas, muitos milagres, muitas manifestações que nós nem sonhamos em ver. Judas viu. Judas expulsou o demônio. Então essas manifestações não foram suficientes para converter Judas. E ele escolheu. Por incrível que pareça, eu estava pregando sobre isso ontem. Então, ele escolheu, Então é isso aí. Então assim, Deus colocou, Deus também, o homem também foi criado para a eternidade. A morte não é o fim. Outra coisa sobre morte. A ideia de morte na Bíblia é separação. Deus, ele disse para o homem: dia que você comer do fruto, certamente vai acontecer o quê? Morrerá. Quando ele comeu, caiu duro, morreu fisicamente? Não. Aí tem gente que fala que Deus é mentiroso, que ele falou certamente morrerás e não morreu. É porque ele está tendo a compreensão de que morte é só no âmbito físico. Mas Efésios capítulo 2, verso 1, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então existe uma outra morte, que é a morte espiritual. E o que é a morte nesse caso? Nós, antes de Jesus, estávamos separados de Deus. Então morte espiritual é separado de Deus. Então esse povo que está no mundo, e eles estão mortos espiritualmente, por que eles estão mortos? Porque estão separados de Deus. E quando o nosso corpo morre, aí a alma, ela separa do corpo. E quando a pessoa vai para a condenação eterna, ele é separado definitivamente de Deus. Por que os ímpios vão para a condenação eterna? Porque eles viveram aqui separados de Deus, não quiseram Deus. Como que agora eles vão para a morada de Deus? Eles vão continuar separados de Deus na eternidade. Não quiseram. Continuando. Então, guarde esses 3 pontos, para você ir entendendo o raciocínio. Deus é eterno, Deus faz coisas grandes, Deus criou o homem para ser eterno. E também pôs a eternidade no coração do homem. Isso aqui é um dos versículos, tá bom? É só um versículo só, mas tem vários. Não dá para a gente ficar colocando todos aqui, Senão, se eu for pegar essa aula aqui e me aprofundar nela, detalhar, não ficar aqui no mínimo uns 3 meses. A questão não é se existiremos para sempre. A questão é onde passaremos a eternidade após o fim desta vida. Então observe, Deus é eterno, criou o homem para ser eterno. E existe nessa eternidade, no plano de Deus, uma vida após essa vida aqui. Então a questão não é se nós vamos existir para sempre. A questão é onde nós vamos passar a eternidade. A Bíblia ensina que Deus é amor. Ele ama suas criaturas, deseja salvar, restaurar e oferecer vida eterna a todos. Então Deus, ele ama. O mal e o pecado não fazem parte do plano de Deus. Eles são resultado da escolha do homem se afastar do Criador. Deus é justo e santo. E um dia todo o mal será julgado e destruído para sempre. Vou voltar aqui no slide, só para fazer um comentário. Esse slide aqui, ó. Esse aqui, ó. Muitas pessoas perguntam como um Deus de amor pode condenar. Se Deus fosse só amor, ele não condenaria ninguém. Se Deus fosse só amor, ele perdoaria todo mundo. Se ele fosse só amor. Mas a questão é que quando você estuda os atributos de Deus, Deus, ele é amor, ele é justiça, ele é santo, ele se ira, ele é misericordioso, ele é longânimo. Então, Deus, ele não é composto só de amor. Ele é amor, mas ele também é os outros itens, santo, justo e por aí vai. Então, quando a pessoa fala, como é que um Deus de amor pode fazer? A pergunta é, mas Deus é só amor?
Se a pessoa falar Deus é só amor, eu falo, então você desconhece o Deus da Bíblia. Você está criando um outro Deus aí. Está criando um outro Deus. Porque o Deus da Bíblia, ele é amor sim, mas ele é justiça. E ainda a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. Texto clássico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não, mas tenha a vida eterna. Então aqui é uma prova cabal do amor de Deus. Ele amou tanto o mundo que ele deu o seu único filho. Item que ninguém faz. Nenhum pai, nenhuma mãe, entendeu? Vai chegar numa audiência e vai falar, não, senhor juiz, não condena ele não, condena aqui meu filho. Não tem nada a ver com essa história. Não vai fazer. Deus ele fez. Então como pode falar que Deus não ama? Então, isso aqui é um dos textos do amor de Deus. Tem vários. A Nova Jerusalém revela a grandiosidade dos planos de Deus. Uma cidade preparada para a eternidade e para a glória dos salvos. Aqui eu coloquei só Nova Jerusalém ali, mas não é só Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. A partir do Apocalipse capítulo 20 para frente, vai falar sobre isso. Novos céus e nova terra. Aí a Nova Jerusalém junto com esses novos céus e nova terra. Mas olha para você ver o tamanho da Nova Jerusalém. 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura, de ouro puro. E a distância é de São Paulo a Salvador. É uma cidade gigantesca. Agora, tenta calcular mentalmente 2.200 quilômetros de São Paulo a Salvador, isso de comprimento. Agora de largura mais 2.200 quilômetros e agora de altura mais 2.200 quilômetros, aproximadamente. Uma cidade gigantesca. O reverendo Dario Salas falou que num espaço desse dá para ter 15 bilhões de casas. E casas confortáveis. Por isso que Jesus disse, na casa de meu pai há o quê? Muitas moradas. 15 bilhões de casas. A população mundial hoje é 8 bilhões de pessoas. Olha o tamanho da Nova Jerusalém. Mas por que você está citando isso? Aqui, nós estamos argumentando sobre Deus. Deus é eterno, Deus é amor, Deus é justiça, Deus faz coisas grandes, ok? É o que nós estamos fixando aí em você. Mas a Bíblia também ensina que Deus é o quê? Justo. Ele não é apenas amor, mas também o juiz perfeito de toda a terra. Aí alguém vai falar assim, mas se Deus é o juiz perfeito de toda a terra, por que tem muita injustiça? Porque Deus ele delegou da sua autoridade para os seres humanos. Os seres humanos não são robôs, os seres humanos não são seres irracionais. Por exemplo, na Constituição brasileira, se uma mãe colocar ali, um bebê ali, que é dela, e ela chegar e colocar ele num cestinho aqui, isso é crime, é abandono de incapaz, ela não pode abandonar, porque ela gerou, ela é responsável, e não é só ela que é responsável, o pai também é responsável. Então, os seres humanos, no seu senso de justiça, falou, não, isso está errado, se você gerou, você é o responsável, você não pode abandonar. Tá, mas aí o que isso tem a ver? Tem a ver com o que eu estou falando. Deus delegou. Quais são as primeiras autoridades que estão por cima do ser humano? Pai e mãe. Aí depois vem as autoridades da escola, vem as autoridades do trabalho. Se vir para a igreja tem autoridade aqui também. No trânsito tem autoridade. Aí existe a polícia, aí existe a Constituição brasileira, a Constituição de cada país. Então Deus delegou para os seres humanos. Então quem não está cumprindo a justiça perfeita nesse tempo é os seres humanos. Deus ele faz justiça, a justiça de Deus está aí. Se um ímpio escapar da justiça aqui, terrena e divina, e ele morrer próspero e sem receber nenhuma punição, ele está mais ferrado do que tudo. Deus
falou com ele: siga o seu caminho, vai embora. Vai embora que a justiça está aguardando você lá, está borbulhando assim, pegando fogo. Então nós precisamos separar isso aí. Né? A frase está dizendo, juiz perfeito, e só que ele delegou, ele criou seres pensantes e delegou, deu autoridade. E aí o ser humano faz suas escolhas. Aí nós temos países com leis mais duras, tem países com leis mais flexíveis. Aí tem países com leis mais bagunçadas, igual aqui no Brasil, por exemplo. A justiça aqui no Brasil não é absoluta. Né? Tem casos que a pessoa comete o crime, conforme for o juiz, ele vai receber X. Conforme for, ele vai receber Y, no mesmo caso. E depois que a pessoa cumprir determinada pena, e conforme for o comportamento dele, ele recebe vários benefícios. Então existe uma sensação de impunidade aqui no Brasil, justamente porque as leis do Brasil estão favorecendo isso. Aí vai culpar Deus? Como diz alguns, né? O crime do Brasil compensa. Então, mas Deus, ele continua sendo o juiz perfeito, né? Então a Bíblia ensina que Deus é o quê? Justo. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Então, os caminhos que Deus estabeleceu, todos são justos. Por exemplo, o livro de Provérbios fala que Deus abomina a balança enganosa. O que está dizendo esse texto? O texto está dizendo o seguinte: quando você for pesar a mercadoria de alguém, pese da forma correta. Não seja injusto, tirando um pouquinho de peso, aumentando o peso para aumentar seu lucro. Eu não gosto disso. O caminho que eu quero é que você siga aquilo que é correto. Entendeu? Então todos os caminhos de Deus são justos. Todos. Não tem nenhum com injustiça. Nenhum. Agora as pessoas querem atribuir para Deus. Igual tem pessoa que fala, se você vê ali uma mulher sendo abusada, o que você vai fazer? Aí normalmente a gente, ser humano, nós vai partir para cima, vai tentar ajudar. Ok. E por que Deus não faz nada? Deus, ele já fez. Ele deu autoridade para os seres humanos. Os seres humanos têm que fazer. Inclusive, Deus usou a nação de Israel para punir outras nações. Inclusive, Deus usou outras nações para punir Israel. Então, ele já delegou a autoridade. Então, por exemplo, por que aqui no Brasil não tem uma lei? Coloca lá uma lei: quem estuprar e ficar comprovado isso através de provas A, B, C, D, E, nós vamos castrar ele. Por que não tem essa lei? E além de castrar ele, ele vai ficar preso perpetuamente. Por que não tem essa lei? Quem é que tem que fazer isso? É o homem. O homem não está aí fazendo asfalto, o homem não está fazendo prédio, o homem não está fazendo avião, o homem não tem capacidade de fazer um monte de coisa. Por que não pode fazer esse tipo de lei? Aí quer culpar Deus pelas mazelas que acontecem aqui? Então, é algo de se pensar, né? Uma pessoa vir com esses argumentos para cima de mim, ele não vai me convencer. Eu vou ter várias outras perguntas para que ele me responda. Sem justiça, não existe o que, meus irmãos? Governo moral. Sem justiça, não existe o que? Prestação de contas. E o mal acabará triunfando sobre o bem. Então tem que ter justiça. E Deus, ele é justo. Só que, diferente dos homens, Deus é eterno. E os propósitos de Deus são o quê? Eterno. Por exemplo, Deus fez a terra, não fez? Lá no livro de Apocalipse está dizendo que vai fazer novos céus e nova terra. Ok? Certo? Então o plano original dele caiu por terra? Não. Está dizendo novos céus e nova terra. O plano que Deus queria no início, que era o homem viver nessa terra de forma plena e abundante, vai se cumprir na eternidade. Porque o que Deus fez é eterno. Os anjos que Deus criou são eternos.
O anjo que virou Satanás é eterno. Então nós temos que diferenciar a mentalidade de Deus para a mentalidade humana. Então se os homens seguissem os caminhos de Deus, eu tenho certeza que nós viveríamos em uma sociedade muito mais justa. Então, sem justiça, não existe governo moral. Tem que ter justiça. Isso tem moralidade. Se Deus é eterno, se o homem é eterno, e seus planos são eternos, o juízo também deve ser analisado nessa mesma perspectiva. Vou repetir. Se Deus é eterno, se o homem é eterno, e seus planos são eternos, o juiz também deve ser analisado nessa mesma perspectiva. Então Deus é eterno, o homem é eterno, os planos de Deus são eternos, mas na hora de aplicar o juízo não é eterno. Não. Aí vai ter vai ter uma contradição aí. Então o juízo também deve ser analisado nessa perspectiva. Hades é o lugar dos mortos. Jesus o descreve como um estado de consciência após a morte física. Nós temos textos que dão embasamento para você acreditar que tem um lugar onde as pessoas que morreram estão lá, em seu estado consciente, que é o que nós chamamos de alma. Que é alma no conceito bíblico? A alma é intelecto, capacidade de pensar, vontade e emoções. Então, quando a pessoa fala determinadas coisas, ele está falando o que está na alma dele. Quando a pessoa age de determinada forma, ele está agindo com o que está na alma dele. Esse corpo físico é a matéria que nós precisamos para ter contato nesse mundo físico. Só o veículo. Hã? Só o veículo, né? É o veículo. Então esse corpo físico é a matéria que nós precisamos para ter contato nesse mundo físico. Porque como é que nós vamos ter contato com esse mundo físico? Sem o material. Até o diabo gosta de entrar no corpo das pessoas. Ele precisa do corpo para ele, né, andar para lá e para cá. Ele gosta de entrar no corpo das pessoas. Então assim, essa matéria aqui, ela serve para ele ter esse contato. Morreu essa matéria parou de existir. A consciência do André, quem é o André? O André é filho da Jovecina, o André é filho do Raimundo, o André era pastor. Essa consciência, ela continua existindo do outro lado. Olha lá, nem sei se está dando para ver aí, vê como é que está aparecendo aqui na transmissão aqui. Vê se pegou a tela toda lá. Pegou? Hades, Tártaro e Geena, 3 realidades distintas ensinadas na Bíblia. Tá? Antes de eu jogar aqui no ar, nesse slide, vamos recapitular. O tema da aula é: entenda de forma definitiva porque é que Deus criou o inferno. Ok? Então nós estamos argumentando até agora para que você possa entender por que Deus fez isso. Aí, primeiro item do argumento: Deus é eterno. Segundo item do argumento: Deus fez coisas grandes. Terceiro item do argumento: Deus, ele fez um homem eterno. Quarto item do argumento: Deus é justiça. Ó, 4 itens: Deus é eterno, Deus faz coisas grandes, Deus fez um homem eterno e Deus é justiça. Vão ter esses pilares de entendimento aí. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre Hades, Tártaro e Geena. Hades é o lugar dos mortos, está lá em cima ali, ó. Eu tenho que trazer para cá, Geraldo, aquela canetinha que você me deu, você lembra? Ela está lá em casa. Tem que trazer que aí eu aponto. Ó, né? Estado de consciência após a morte física. Aguarda o juízo final. Aqui embaixo está aqui, ó. Jesus disse: estarás comigo no paraíso. Tártaro, lugar de prisão, prisão dos anjos que pecaram, reservado para o juízo. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 4. Deus não poupou os anjos que pecaram,
mas os lançou no Tártaro. Aqui, ó. Geena, lugar de castigo final, lago de fogo, castigo eterno dos ímpios após o juízo. É melhor entrar na vida aleijado, tendo duas mãos, e ir para o Geena, lá no grego, lá em Marcos 9, 43, está falando Geena. É fogo inextinguível, quer dizer, não apaga de jeito nenhum. Aqui embaixo, nós temos morte física, aguardo o juízo do Hades, juízo final, destino eterno. Ok? Os ímpios vão para o Geena e os justos para a vida eterna. Então assim, é só um estudo brevezinho sobre Hades, Tártaro e Geena. Então tem anjos que estão aprisionados lá no Tártaro agora, lá no abismo. Teologicamente se explica assim: o Hades está aqui e o Tártaro está aqui embaixo. O diabo, ele disse para Jesus, antes de entrar nos portos: rogo-te, não me lances no abismo. Ele sabia que tinha anjos presos lá nesse lugar. Ele falou: não quero ir para lá. E ele falou: olha lá a manada de porcos, deixa que a gente entre, vá. Quer dizer, ele sabia que Jesus tinha poder de mandar para o abismo, né? E ele mesmo não queria ir para lá. Outro detalhe, né? Tem muitas pessoas que falam que o diabo está lá no inferno atormentando o povo, né? Não tem algumas pessoas que falam isso? Pois é, mas o diabo não queria ir para o abismo. A Bíblia fala que Satanás está nas regiões celestes. A Bíblia fala que quando os discípulos foram enviados, Jesus via Satanás caindo do céu como raio. A Bíblia fala que quando os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio Satanás no meio dele. Então tem pessoas que têm uma ideia assim de que o Satanás, ele está lá no Hades, né, e ele ama ficar naquele lugar lá. Ele gosta de ficar aqui na terra. É aqui que ele gosta. De onde tu vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. Eu estou curtindo lá na terra. Ô lugar bom. Muitos se surpreendem ao descobrir que Jesus falou mais sobre o inferno do que qualquer outro personagem bíblico. Por que Jesus falou tanto sobre o inferno, né? Aí tem gente que se surpreende. Por que ele deu tanta ênfase? Porque ele não quer que o povo vá para lá, simples assim. Porque lá o lugar é tenebroso. Se alguém teve uma experiência desse tipo, essa experiência visual, eu já tive uma experiência com o inferno, mas foi uma experiência simbólica, é uma figura. Eu vi numa visão, eu tive um arrebatamento de sentido, eu vi, mas é uma figura simbólica, aquilo que eu vi, entendeu? Então, por exemplo, se alguém viu lá o linguarudo sendo atormentado dessa maneira aí, né, que você falou, puxando, isso não corresponde à realidade. Entendeu? Por que não corresponde? Vou explicar. Porque lá no Geena, o diabo será lançado lá e será atormentado também. Ele vai ser punido também. E os ímpios vão ser punidos. Cada um segundo as suas obras. Outra coisa, lá no Hades, vamos voltar para o Hades, né? Que é a região dos mortos conscientes. O diabo está lá atormentando as pessoas lá. Olha, o texto, esse texto que eu citei, de Jesus e o endemoniado, ele falou: eu peço que o senhor não me mande para lá. Ele não queria ir para lá. Aí você pega esse texto, junto com outros textos, aí você vê que o diabo não gosta daquele lugar. Ele não gosta daquele lugar. Ele pode ir lá. Eu acredito que ele pode ir lá. Agora, gostar de ficar lá, ele não fica. Apesar que não tem nenhum texto bíblico que mostra ele indo lá, entendeu? Eu ouvi um pedaço do testemunho e assim, a nossa regra de fé e de revelação é a Bíblia. Eu creio em experiências espirituais, visões, revelações de sonhos, arrebatamentos de sentido. Eu creio nisso. Agora, se de fato alguém teve, no meu entendimento, o que ele viu, ele está vendo de forma simbólica. Ele não está vendo de forma real, entendeu?
Esse é o meu entendimento. Se realmente a pessoa viu. Eu vi. Certo? Eu vi. Mas eu entendo, né, hoje, já há algum tempo, que aquilo que eu vi é uma figura. Aquelas imagens que eu vi representam. Não corresponde à realidade. Por exemplo, o que eu vi nessa visão? Eu caí num lugar escuro, tremendamente escuro. Tem sentido isso aí? Tem. Eu vi que tinha um monte de gente caindo junto comigo. Tem sentido? Tem. E quando eu cheguei na beira de um abismo, eu vi 3 demônios suspensos no ar, dando gargalhada, e o lago de fogo embaixo. Agora vamos filtrar essa parte da visão na Bíblia. Onde tem na Bíblia que os demônios estão lá no lago de fogo, suspensos e dando gargalhada porque as almas estão caindo lá? Não tem. Não tem. Primeiro que não tem ninguém no lago de fogo. E eu vi um lago, na visão eu vi um lago, ele borbulhava de fogo. Um lago grande. Não tem ninguém no Geena. O Geena vai ser inaugurado mais para frente. Então como que tinha gente indo para lá? Ah, mas por que os demônios estavam dando gargalhada? Porque quando uma alma morre sem salvação, é o prazer do diabo. Com certeza. É a satisfação dele. Quando uma alma morre, então, essa visão que eu tive, ela é o quê? Um símbolo, uma figura. Ela não corresponde com a realidade hoje. Quem morre hoje vai para o Hades. Depois vai para o Geena. Aí vai ser lançado um lago de fogo. Em outras palavras, quem morre hoje sem salvação, já está condenado ao lago de fogo, né? Não tem mais solução para ele. Deus estava me mostrando aquilo. E essa visão foi que eu estava passando uma turbulência. Eu era novo na fé, eu era novo obreiro, já era casado, mas era novo obreiro, novo na fé também, e me colocaram para dirigir igreja, e eu não estava suportando aquela carga toda em cima de mim. E eu pensei em desviar, e aí em dado momento eu sentei na sala da casa assim, e falei, eu vou fechar os olhos aqui para me pensar melhor nisso. Aí foi quando eu fechei os olhos, pum, aí aconteceu. Aí depois da visão eu entendi, Deus falando comigo, eu te tirei você desse lugar, você quer voltar para lá? Você estava indo para esse lugar, agora você quer voltar? Então se você perguntar para mim, você viu o lago de fogo do jeito que ele é? Não. Não vi. Então eu vi uma figura, gente gritando, gente sofrendo, e eu não vi eles caindo, eles lá no lago de fogo, eu vi eles caindo para lá. Quando eles começaram a cair, aí eu disparei a chorar e fechei meu olho. Aí você vê, eu estava lá e fechei meu olho lá. Quando eu fechei meu olho, eu só escutava. Quando eu passei a mão assim, porque as lágrimas, quando eu passei a mão, aí meu olho abriu. Aí quando meu olho abriu na sala de casa. Vamos embora. Olha lá, ó. Olha quantas vezes Jesus falou sobre o inferno. Lá em Mateus tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lá em Marcos tem 1, 2, 3, 4, 5. Lá em Lucas tem 1, 2, 3, 4, 5. Lá no Evangelho de João tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui embaixo, olha lá, ó. Mateus 25, 46. Aqui, ó. Irão estes para o quê? Tormento eterno. Mas os justos, vida eterna. Agora, você sabe por que é eterno? Porque a mesma palavra que está lá no grego para eterna é a mesma que está aqui, ó. Esse aqui é um dos textos que os adventistas fazem o maior malabarismo para explicar ele. Eu ia falar isso agora. Porque a mesma palavra em grego, que representa eterno, ela é usada numa frase. E essa mesma palavra é usada na outra frase. Então por que uma vida é eterna, mas o tormento não é eterno? Porque os adventistas eles não acreditam no tormento eterno. Eles acreditam que as pessoas vão para lá, mas em dado momento Deus vai acabar com isso. Então lá o texto, fala, irão estes para o tormento eterno, no grego, se não me falha a memória, vou chutar aqui, zoe, depois vocês pesquisam, se não me falha a memória, mas os justos para a vida eterna, é a mesma palavra,
Então está falando de eternidade para um destino e eternidade para outro destino. Ao longo da história, homens como Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin e Mao Tse Tung foram responsáveis por milhões de mortes. Se não existe juízo final, Hitler escapou, Stalin escapou, milhares de criminosos escaparam definitivamente de toda a responsabilidade. Em outras palavras, se não tem inferno, então você pode, não há justiça, você pode pintar e bordar, usufruir de tudo que esse mundo tem. Você vai morrer, porque o certinho vai morrer, não vai? O ímpio também vai morrer, não vai? Só que o certinho, ele se priva de muitas coisas que o mundo oferece. Então, se não tem inferno, seguindo essa linha de raciocínio, para que o ser humano vai ser certinho? Tudo errado, deixa eu buscar. Então, assim, então esse aqui é um dos argumentos que eu mais uso. Então, você não crê no inferno, não crê não. Tá. Hitler matou 6 milhões de judeus, fora outras atrocidades que ele fez. Segundo a história, eles falam 6 milhões. E Hitler não pagou pelos seus crimes. E morreu. E aí? Então, ficou por isso mesmo? Aí eu pergunto a pessoa, ficou por isso mesmo? Quando eu falo assim, aí normalmente isso mexe com a pessoa, porque vai mexer com o senso de justiça da pessoa. O cara matou 6 milhões de pessoas, não pagou, morreu, e ficou por isso mesmo? E aqui eu coloquei aqui, ó, Hitler, Stalin, Pol Pot, Idi Amin e Mao Tse Tung, mas a lista é enorme, meus irmãos, é enorme, de gente perversa no mundo, que fizeram maldades e viveram até o fim das suas vidas no luxo, no conforto. A lista é enorme. Teve uns que tiveram um fim trágico, mas teve inúmeros. Tem vários corruptos aqui no Brasil, que eles escapam das leis aqui do Brasil, e eles vivem no maior conforto, e morrem no conforto, mas cometem um monte de pecado. Então, se não tem inferno, não tem justiça. Se não tem justiça, nós não temos explicação do que vai acontecer com os perversos da terra. A Bíblia é clara, Deus é justo e não ignorará para sempre o mal. Deuteronômio 32:4, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, não há nele injustiça, justo e reto é. Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que esteja encoberto, quer seja bom ou quer seja mal. Então por isso que lá em Romanos diz, aqueles que fizeram bem, receberão glória, honra e incorruptibilidade, e os que fizeram mal, vão ser punidos, vão sofrer castigo. Então é o que o texto está dizendo. O juízo final não é uma ameaça vazia, é a garantia da justiça de Deus. O juízo final é a garantia de que Deus está olhando tudo, os políticos, os policiais, os pastores, ele está olhando tudo, entendeu? Vamos embora. O inferno não é apresentado como um capricho divino, quer dizer, eu estou criando isso aqui porque eu quero ver, eu tenho prazer. Não, a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia o apresenta como consequência da justiça de Deus. Não é a consequência da justiça de Deus. Mas por que Deus está fazendo uma justiça com esse tamanho? Por quê? Aí vamos voltar lá para o início. Deus só faz o quê? Coisas grandes. A vida eterna é grandiosa. E o castigo eterno? Grandioso também. Para Deus trazer o perdão para o ser humano, o que ele tem que fazer? Dar o seu único filho. Ver o seu filho sendo barbarizado. É algo grandioso. Por isso que João 3,16 diz o quê? Deus amou o mundo de tal maneira. Coisa grandiosa. Antes de existir condenação, o que existe? Convite. Antes do juízo, o que existe? Graça. Antes do inferno, o que existe? Cruz. Então todos os ímpios da terra estão tendo oportunidade. Deus está chamando.
mandou a gente pregar, mandou evangelizar. Então, é isso aí, né? Então, antes da condenação, convite, venha para Jesus. Antes do juízo, graça, nós estamos no período da graça. Favor imerecido, você não merece, vamos te salvar, vem para cá. E antes do inferno, o que tem? A cruz. Jesus foi para a cruz, para nos trazer perdão. Deus é eterno e suas obras revelam a grandeza. A Nova Jerusalém manifesta a glória da eternidade preparada para os salvos. O juízo final manifesta a justiça eterna preparada para todo o mal. O céu revela a grandiosidade da recompensa. O inferno revela a grandiosidade da justiça. Entre esses dois destinos está a cruz de Cristo e o caminho da salvação. Só que tem gente que não está escolhendo o caminho estreito, né? Então você vê aí, ó. Olha lá. Vê se está dando para ver aqui esse gráfico. Na câmera aqui, fazendo favor. Está dando para ver? Então olha lá, ó. Deus eterno, sempre existiu, sempre existirá. Homem eterno, criado por Deus para eternidade. Destino. Cada pessoa terá um destino eterno. Deus é grande, Deus é infinito em poder, sabedoria, amor e justiça. Obras de Deus grandes, tudo que Deus faz é grande e perfeito. Final, vida eterna é uma glória imensa, alegria, paz e glória para sempre com Deus. Condenação eterna também é imensa. Separação, dor e justiça para sempre. Eu acredito que vocês entenderam toda a construção do raciocínio, ou da crença, né? Raciocínio e crença. Porque antes de você formular a crença, antes de você fixar a crença, você tem que desenvolver um raciocínio até chegar no ponto da crença. E esse raciocínio tem que ser lógico. Eu acho que eu apresentei para vocês aqui um raciocínio lógico. Deus é eterno, Deus é grande, criou o homem eterno. Deus é justiça. Então, por que Deus criou o inferno? Porque Ele criou uma nova Jerusalém e um novo céu e nova terra imenso. E como Deus faz coisas grandes, Ele foi lá e criou o inferno. Então, um lugar glorioso para os salvos e um lugar tenebroso para os perdidos. E se você analisar o que Jesus falou, Jesus foi muito claro: onde o fogo não apaga, o bicho não morre, será atormentado de dia e de noite. Então, o negócio é feio. O negócio é feio, é tenebroso. Eu acho que encerrou. Aí. Alguma pergunta? Deus é grande mesmo. O elefante e a baleia, aquela imensidão de animal, né? Aí quando você depara assim dentro de casa, uma formiguinha, você nem vê. Tá. Aproveitando a sua fala, a formiguinha. Quando vai estudar a formiguinha, vai estudar ela de forma microscópica, que é a forma que tem como estudar ela, vai ver que ela é um ser tremendamente complexo. Então até a formiguinha é grande. Entendeu? Ela é pequenininha aos nossos olhos, em termos de outros animais, por exemplo. Mas se você for analisar ela, não é só a formiguinha não, um pernilongo. Como é que um animalzinho daquele, né, um inseto daquele, ele faz aquele barulhinho que perturba, ainda vem dar aquela picada nojenta ainda? Como é que pode? Eu acho que Deus criou o pernilongo depois que Adão pegou. Só para perturbar o homem. Irmãos, então é isso aí. Vocês entenderam a construção do pensamento? Porque Deus criou o inferno. Deus é eterno, Deus é grande, o homem é eterno. Nenhum dos seres humanos na face da terra deixarão de existir. Nenhum. Aqui é a ponte da eternidade. E aí nós temos duas pontes. Uma é de Jesus e a outra é do Satanás. Aí nós pregadores estamos falando: vem para cá que aqui é melhor. Aqui o destino é melhor. Vem para cá. Vem para cá. Só que lá na outra ponte, o pessoal está bebendo, está fumando, está drogando, está curtindo, está prostituindo, está pintando, está bordando. Aí os que estão aqui do lado de cá falam: aquele negócio ali tá bom, hein? Aquele negócio ali parece que tá bom, hein? E eu estou aqui passando essas lutas, passando essas dificuldades.
enfrentando esses problemas, e o negócio ali tá bom. A internet tá fazendo muita coisa. Aí deixa, não, eu vou sair daqui e vou para lá. Lá tá mais gostoso. Porque para a pessoa sair do caminho de Deus e ir para o caminho do cão, é porque ele perdeu prazer nas coisas de Deus. Com certeza. Porque quando você tiver prazer nas coisas de Deus, satisfação, mesmo diante da dor, da dificuldade, quando você tem o prazer, você vai sair daqui para quê? Para quê? Então, as pessoas estão fazendo a escolha. Fora os livramentos que a gente nem vê, né? Que Deus dá. Inúmeros livramentos. Dia, Inúmeros. para, viagem. Inúmeros livramentos. Aí a pessoa percebe, né? Nossa, Deus me livrou disso, isso. Não sabe. Vamos orar então? Vocês têm alguma pergunta? Quando Jesus lá expulsou os demônios da vida do Gadareno, os demônios pediu para ir para os porcos. Então, é uma certa dúvida que eu tenho. Por que Jesus, apesar que, né, os demônios eles estão agindo, ou seja, celestiais, por que Jesus liberou eles entrar nos porcos? Olha, tem algumas explicações. Eu vou na seguinte explicação. Lá em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 10, lá fala sobre os acontecimentos do Antigo Testamento. E fala assim, lá em 1 Coríntios 10, lá fala assim, e esses acontecimentos foram feitos para exemplo nosso, para quem é chegado o tempo do fim, para que você não cobice as coisas más, para que você não prostitua, para que você não faça isso igual eles fizeram. Então, estou construindo a explicação. Quando Jesus permite, e isso fica registrado, o que ele está mostrando? Olha, o diabo, ele é um ser perigoso, ele anda em legião, portanto ele está todo no corpo de um homem, sai todo do corpo de um homem e entra numa manada. Era mais de 1000 pouco, né? A manada eu não lembro a quantidade, eu sei que era muito pouco. Muito pouco. Então assim, isso ficou ali como exemplo para a gente entender mais um pouco do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, a gente vai conhecendo ele nessas porções de revelação. Aí você constrói uma visão sobre o mundo espiritual, tanto de Deus quanto também do diabo, né? Então, por exemplo, nós sabemos que tem demônios presos lá no Tártaro, lá no profundo do abismo, porque a Bíblia o diz assim. Por que eles foram para lá? Aí tem a seguinte pergunta: por que tem demônios que foram para o Tártaro e tem demônios que não foram para lá? Eu tenho uma tese para isso. Agora outros, né? Outros acreditam de outra forma. A minha tese, ela está lá no livro de Judas. Depois vocês leem e estudam o livro de Judas. Leia lá, vai estudando verso por verso, pega ele em várias versões, busca comentários, vocês vão entender o que eu estou falando. Não vou falar aqui agora. Teve um grupo de anjos que eles tiveram um comportamento diferente daquele anjo que se rebelou contra Deus. E esse grupo de anjos tiveram esse destino, foram para esse abismo, estão presos lá desde aquele tempo. Já esses outros que se rebelaram contra Deus, Deus os expulsou do céu, da região onde Deus está, mas eles estão ainda nas regiões celestes, no céu para cima. Então teve uma punição diferenciada aí. Um grupo foi punido de um jeito, outro foi punido de outro. Esse grupo que foi para o abismo, o que eles cometeram? Aí tem que estudar. Eu sigo uma linha de pensamento sobre isso, entendeu? Vou revelar. A linha de pensamento que eu sigo sobre isso é que esses anjos, eles se envolveram sexualmente com as mulheres, e por causa desse envolvimento eles tiveram esse tipo de punição. Ah, mas como que o anjo faz isso? Aí nós vamos ver várias referências sobre anjos, sobre seres divinos. Por exemplo, Abraão viu 3 seres, ele foi lá e deu comida para eles. O que está dizendo? Seres espirituais, quando querem usufruir de questões materiais, eles se materializam. Na verdade, os anjos caíram. Viu as filhas dos homens, porque elas eram famosas, bonitas.
e ficaram com elas. Aí nasceram os gigantes. Isso. Olha, tem um livro que ele é bem discutido, que é o livro de Enoque. Depois vocês baixam lá. O livro de Enoque é bem discutido. Ele é considerado um livro apócrifo, tá certo? Só que por que ele é discutido? Porque Judas cita esse livro na sua carta. Não é Judas Iscariote não, viu? Judas, ele cita uma porção desse livro na sua carta. Então, eu já vi gente falando que o livro de Enoque é isso, Enoque é aquilo. Eu fui lá e escrevi. Falei, se o livro de Enoque é isso, Enoque é aquilo, Enoque é aquilo outro, por que Judas citou? Aí a explicação que alguns dão, falam, mas Paulo também citou escritores gregos. Sim, mas só que Judas, ele está citando eventos espirituais. Ele não está pegando um pensamento humano para citar. Né? Por exemplo, quando Paulo chega naquela cidade que tinha vários deuses, e parece que é Éfeso, e lá tinha um altar ao Deus desconhecido, ele aproveitou e falou, esse aqui é o Deus que eu prego. É o que vocês não conhecem. É o que fez os céus e a terra e tal. Ele aproveitou daquela situação para pregar. Mas no caso de Judas ele fala que Enoque disse aquilo. E lá no livro apócrifo de Enoque, que é discutido, lá fala sobre os 200 vigilantes, que eram 200 anjos que tinham uma função. E aí quando eles viram as mulheres, eles conversaram entre si e falaram, e aí, vamos ou não vamos? Você sabe que for, já era. E aí eles entraram num acordo de ir e foram. E aí geraram monstros, né? Vocês foram lá na frente, lá falando que na época de Noé, depois que o dilúvio veio, depois ele foi lá para o livro de Moisés, conquistar a terra, que tinha gigante. Aí falou que desse gigante lá é descendente desses anjos. Então, tem essa discussão aí, entendeu? Eu, nos meus estudos que eu fiz sobre esse assunto, eu cheguei a essa conclusão, e é algo que eu defendo. Agora, eu também não vou ficar pregando isso aqui, ou na internet, isso é para um assunto aqui, como nós estamos estudando aqui, entendeu? Então, esses anjos foram para lá, porque tem que ter uma explicação. Por que tem um grupo de anjos que está solto, e tem um grupo de anjos que está preso no abismo? Por quê? Por que esses anjos estão presos há muitos e muitos anos lá? Imagine você ficar num lugar escuro, entendeu? E ficar ali preso ali, você não pode sair dali. Alguma coisa eles fizeram. Então tem uma punição diferenciada aí. Essa punição diferenciada tem que ter uma resposta. E o livro de Judas dá essa resposta. Entendeu? Aí tem que estudar ele. Essa é o meu pensamento sobre isso. Vamos orar então? Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por mais uma segunda-feira de aprendizado. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, os que vieram, os que estão me acompanhando. Que o Senhor possa abençoar todos, Pai. Derrama a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Abençoa o nosso entendimento, capacita-nos, Pai, para pregar a tua palavra, para evangelizar e para convencer os pecadores, movidos pelo teu Espírito Santo, a se renderem a Jesus. Amém e graças a Deus.